E o Santo Sudário, o tecido que teria coberto o corpo de Jesus Cristo, voltou a ser manchete em vários veículos de mídia. Por exemplo, nesse site de ciência aqui, o Eiffel Science, tá aqui a manchete, ó, What's going on with Shroud of Turin? Né? Então tá todo mundo comentando sobre isso. Mas por que isso está acontecendo? Teve um estudo recente, relativamente recente, que falou que esse tecido que teria coberto o corpo de Jesus Cristo realmente é autêntico, porque antes se falava que ele teria sido falsificado, que pessoas teriam inventado esse tecido para conseguir fama, não sei o quê, mas depois estudos posteriores mostraram que ele era de fato da época de Cristo, ou seja, ele era autêntico. Então o vídeo de hoje é um vídeo sobre arqueologia, de certa forma, e também sobre tecnologia, porque se não fosse a datação de carbono e outros meios tecnológicos, a gente não teria como comprovar a data do qual esse tecido foi confeccionado. E por falar em tecnologia, não adianta, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, isso é um fato. E aproveitando esse gancho, eu queria falar para vocês sobre a Surfshark. Você não sabe o que é o Surfshark? Ele só é o maior serviço de VPN do Brasil. Uma VPN, que é uma rede virtual privada, oferece segurança e privacidade ao esconder, em forma de máscara, tudo que você faz online. Quando o seu dispositivo se conecta com a internet, todas as suas informações são de certa forma borradas, ou melhor dizendo, criptografadas. E aí se tiver algum malandro aí, algum hacker tentando ver tudo que você faz online, ele não vai conseguir nem ver o que você está fazendo e nem saber da onde você está fazendo. Ele não vai conseguir saber de onde você está acessando a internet, ele não vai saber a sua localização. Olha, se eu tivesse conhecido a Surfshark antes, eu não teria passado por uma dor de cabeça meses atrás. Eu vou explicar para vocês. Se você é que nem eu, que vai sempre em cafés, eventos ou viaja muito, se você tiver um Surfshark no seu dispositivo, ele vai te proteger até mesmo em redes públicas desconhecidas. Pois é isso que uma VPN faz, ela vai criptografar seus dados e vai proteger você em Wi-Fi público. Olhem só. Agora eu vou contar minha história. Foi num evento onde o sinal da internet estava muito, mas muito ruim. Então eu usei a internet que estava disponível no evento para continuar trabalhando, continuar cobrindo o evento. E aí que foi meu erro, meus amigos. Meu celular ficou exposto a criminosos. E eles acessaram sem mentira nenhuma todas as minhas redes sociais, pelo menos a que estava naquele celular, e eu quase perdi minhas contas. E aí, se eu tivesse um serviço de VPN confiável, não precisaria ter passado pela dor de cabeça de ter que trocar todas as minhas senhas em todas as redes. E você pode usar o Surfshark em todos os seus dispositivos, seja PC, Mac, celular, até no PlayStation. E se você quiser se proteger também, olha só essa dica. Se você usar o código Schwarza, o link que eu deixei aqui embaixo na descrição, você vai ganhar 4 meses extra. É isso mesmo que você ouviu, 4 meses de graça para você usufruir de todas as vantagens que eu falei aqui. Com tanto malandro por aí tentando invadir celulares, é essencial você ter um bom serviço de VPN e eu recomendo a Surfshark. Recado dado, agora vamos prosseguir aqui com a matéria. Então, retomando aqui, vamos ver por que a grande mídia, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, tem retornado, né, os comentários sobre o Santo Sudário de Turim. Bom, para quem não conhece, eu acho difícil alguém não conhecer, mas este aqui é o Sudário de Turim, também conhecido como Santo Sudário. E por conta de um artigo publicado em 2022, por isso que eu falei no começo do vídeo que é um artigo de certa forma recente, as pessoas voltaram, acho que, eu não sei quem foi que começou essa reação em cadeia, deve ter sido no TikTok, né? Porque sempre viraliza lá e depois vira matéria, mas se voltou a falar muito desse tecido aqui. O sudário é um tecido de linho que para muitos contém a imagem de um homem que foi crucificado. E a figura que está gravada nesse sudário tem sido protagonista de diversos debates sobre a autenticidade desse material. Mas o fato é que muitos crentes quanto céticos ficam impressionados com a qualidade das imagens que estão impressas nesse sudário. Aqui temos uma imagem bem interessante. Do lado esquerdo temos aqui o sudário de Turim e do lado direito temos uma imagem que foi criada por inteligência artificial. Por que essa imagem é interessante? Porque essa imagem criada por inteligência artificial usou como base os desenhos, os traços, as marcas que estão presentes no sudário para criar esse rosto em 3D. Então, segundo a IA, o rosto da pessoa que um dia foi coberta por esse tecido seria parecido com isso que a gente está vendo aqui. E por conta de tudo isso que eu estou falando aqui, o sudário é uma das relíquias mais estudadas da história, com inúmeros questionamentos sobre sua origem e também sobre seu significado. Aqui temos uma representação, né, do corpo de Cristo sendo coberto com o sudário que posteriormente, né, foi encontrado. Então, está aqui a representação artística. Bom, a primeira aparição do sudário de Turim aconteceu em 1354
Nessa ocasião, o sudário foi apresentado na cidade de Lirey, na França, pelo nobre Geoffroy de Charny. Os detalhes como Charny conseguiu esse sudário são desconhecidos. Há um mistério de como esse material, esse tecido, chegou nas mãos dele. Depois dessa primeira aparição, em 1389, o sudário foi novamente exibido em Lirey, mas foi denunciado como falso pelo bispo Pierre de Arcis, que afirmou que o tecido havia sido astutamente pintado. Então foi a primeira vez que falaram que seria uma fraude, que as imagens que a gente vê impressas no tecido na verdade foram pintadas por algum picareta que fez aí uma das primeiras fake news da história. Na época esse bispo falou que ele sabia da informação de que o próprio artista, o próprio pintor que teria feito as marcas no sudário teria admitido isso. Não se tem o nome dessa pessoa, se o bispo encontrou ele pessoalmente ou se ele ouviu falar, isso é meio nebuloso dentro de toda essa história aqui. Mas apesar dessas suspeitas que rondavam a época, vários cristãos, membros do clero como papas, continuaram acreditando na autenticidade desse material do sudário. E aí o sudário acabou sendo alvo de muita peregrinação durante toda a história. E aí chegamos na década de 1980, agora temos tecnologia para poder ver se é falso ou não. Então o sudário foi submetido à datação de carbono. Amostras do sudário foram entregues a 3 equipes diferentes de cientistas que não tinham nenhuma relação uma com a outra. Então isso acabaria evitando qualquer tipo de viés. E aí os resultados deram que o tecido foi criado entre 1260 e 1390. Muito tempo depois da morte de Cristo. E aí contradiz aí toda a história de que ele seria uma relíquia da época de Jesus Cristo. Mas aí, meus amigos e minhas amigas, teve um plot twist em 2022. Uma nova pesquisa mudaria tudo isso que eu acabei de falar aqui. O cientista italiano Liberato De Caro, do Instituto de Cristalogia de Bari, cristalogia, nunca ouvi falar esse termo, utilizou uma técnica conhecida como espalhamento de raio-x de grande angular para estudar o sudário. E isso trouxe algumas informações bem interessantes. Os resultados desse estudo com essa nova técnica diz que o sudário remonta de uma época de 2000 anos atrás, o que fica alinhado com a época que Jesus teria vivido. De Caro e sua equipe afirmam que a celulose nas fibras do sudário envelheceu lentamente devido às temperaturas mais frias dos ambientes onde o tecido foi guardado. Por isso que conseguiu aí sobreviver por tanto tempo. A conclusão preliminar desse estudo mostra que a maior parte do envelhecimento do sudário teria ocorrido antes do século XIV, o que poderia justificar uma datação mais antiga do que os resultados do radiocarbono indicavam. Aí fala aqui também que os resultados dependem da evidência de que o sudário foi mantido por 1300 anos em um ambiente estável, com uma temperatura média de 22 graus Celsius e umidade relativa 55% antes de aparecer no registro histórico. Então ele ficou muito bem guardado durante 1300 anos. Por isso que ele ficou inteirão e enganou aí a datação de carbono. Então até o momento que eu estou aqui gravando esse vídeo, pelo menos o último exame feito nesse material mostra que ele, sim, é autêntico, ele é real, ele pelo menos existiu na época que Jesus estava andando por aí, né? Então a idade meio que bate. Mas alguns cientistas, algumas pessoas apontam algumas controvérsias, não no estudo em si, mas no autor dele. Bom, a primeira controvérsia apontada por alguns críticos desse cientista é uma retratação anterior que aconteceu em 2018, 4 anos antes do estudo aí que comprova que o sudário tem 2000 anos. Eles falaram que teve um artigo publicado, coautorado pelo De Caro, que foi retratado em 2018 após ser criticado pela comunidade científica. O estudo afirmava que o sudário apresentava evidências biológicas de traumas consistentes com tortura e crucificação, que acaba fortalecendo a ideia de que o sudário cobriu realmente Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, a gente sabe que ele sofreu tudo aquilo lá na cruz, né? Aquela tortura toda que ele sofreu, e isso meio que reforçava que o sudário é autêntico nessa narrativa aí. No entanto, a pesquisa foi questionada devido à falta de controles adequados e pela origem incerta das amostras analisadas. Além disso, os pesquisadores não declararam que a amostra foi fornecida por uma organização que apoia a autenticidade do sudário, levando aí a suspeita de viés. O que isso quer dizer? Quando você vai fazer um estudo científico, né, tem que ter um rigor muito apurado para tomar cuidado para não cair em viés. Eu sempre falo aqui no canal sobre a busca pelo planeta 9 e que o viés dos pesquisadores, a vontade de querer encontrar ele, acaba fazendo eles se enganarem muitas vezes. Então tem que tomar muito cuidado com o viés dentro de uma pesquisa. E o que os cientistas, os críticos aqui do De Caro estão falando? Que ele, por ter recebido
essa amostra de uma organização que quer provar que o sudário realmente cobriu Jesus Cristo, e chegando lá na hora ele não declarou isso, né, na hora de postar o artigo e etc., isso pode ser um indício de viés, que a pesquisa toda dele estava enviesada. E aí isso acaba tirando um pouco do peso dos resultados que ele obteve. Então, segundo os críticos que pedem para ter cautela com esse resultado de 2022, o histórico de retratações do Decaro e questões envolvendo a metodologia que ele utilizou aí no trabalho dele exige uma análise mais cuidadosa desses novos resultados. E aí, resumo da ópera, tudo isso torna as coisas meio inconclusivas e que mais estudos teriam que ser necessários para comprovar se de fato o sudário é de 2000 anos atrás. Então, tem muita coisa sendo falada agora na internet, na mídia. Eu vi agora uma matéria, acho que do G1, se eu não me engano, falando, o sudário é autêntico. Os cientistas que eu estou usando aqui como base para fazer esse vídeo para vocês pedem um pouco de cautela por conta do histórico aí do Decaro. Ele conseguiu obter esses resultados interessantíssimos, de fato é interessante, essa técnica mostrou que o sudário tem 2000 anos, mas tem que tomar cuidado com o viés, Mas, enfim, vamos esperar então. Espero que esse rebuliço todo que está rolando por conta dessa pesquisa de 2022, a internet é uma coisa muito louca, ela desenterra muitas coisas, E começa a viralizar de novo, que nem o CERN, o LHC, aquela coisa toda que sempre falam dele, de portal, de não sei o quê. É uma coisa que vai e volta, vai e volta. E agora esse assunto do sudário. Eu espero que agora essa comoção toda faça que os cientistas façam novos testes com tecnologias mais recentes para comprovar de uma vez por todas se esse sudário pertenceu pelo menos à época de Cristo. Se cobriu ele ou não, aí também é outro questionamento. Mas só do fato dele pertencer à época e ter as marcas que supostamente ele tem de crucificação, já é uma coisa muito interessante, Se você curtiu o vídeo, deixa um like e um comentário, porque isso ajuda pra caramba no engajamento desse vídeo aqui nesta plataforma. E não se esqueça, se você está precisando de VPN, quer usar VPN, se você, por exemplo, usa dispositivos onde a internet não é muito segura, internet pública, por exemplo, vale muito a pena você ter um VPN no seu celular, no seu dispositivo. E um dos melhores serviços de VPN é o da Surfshark. E se você usar o cupom SCHWARZA no link que está aqui embaixo na descrição, você ganha 4 meses grátis para usufruir de todas as vantagens de uma VPN de confiança. Beleza, pessoal? Então o link está aqui embaixo na descrição. E é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!